Você já parou para pensar a quantidade de folhas de caderno que é jogada fora todos os anos? A gente sabe que o número é alto, mas fica até difícil contabilizar. Para se produzir 1 tonelada de papel, a gente gasta em torno de 2 a 3 toneladas de madeira. É a necessidade e a responsabilidade de todos nós que temos, né? Que temos que ter com a natureza agora. Nesta papelaria em Brasília, o cliente é incentivado a trazer o caderno usado. E na hora de acertar as contas no caixa, ele consegue um desconto. Existe essa preocupação também com o meio ambiente, né? Existe essa causa sustentável por trás de todo esse processo. Estão preocupados muito com a natureza e com o futuro dos nossos filhos, né? Janeiro é o tradicional mês do corre-corre da matrícula nas escolas e também da compra do material. A criançada, quando chega na papelaria, quer levar tudo que ver pela frente. Aí, os pais têm que ter jogo de cintura para não gastar muito dinheiro e também agradar as crianças. Muitos pais preferem fazer a compra com mais calma, olhando a qualidade do produto, o prazo de validade, e tem gente que prefere fazer uma compra mais sustentável. Mas e você? Sabe identificar num caderno quando o papel é reciclado? E uma borracha ecologicamente correta? Pois é, o Meio Ambiente por Inteiro vai mostrar detalhe por detalhe de como você pode fazer uma compra mais sustentável. E olha que bacana, as novidades já estão nas prateleiras, prontas para um consumo, digamos assim, mais ecológico. Os cadernos que enchem os olhos de meninos e meninas podem ser reciclados. Para saber, basta olhar as informações na parte de trás. Este símbolo significa que o papel é reciclado. Pela cor um pouco mais amarelada, também é possível identificar. Este certificado reforça o compromisso com o meio ambiente e com a sociedade. O motivo é que a produção está dentro das normas e padrões mundiais de sustentabilidade. Os ecológicos ajudam o meio ambiente porque tem menos química, que é prejudicial às crianças. Eu acho que é a necessidade e a responsabilidade de todos nós que temos, né? Que temos que ter com a natureza agora, né? Que a responsabilidade você vê que a água, a falta de água que tá sério. Para nós em Brasília não chegou ainda, mas os outros estados, a gente vê comentários todos os dias, né? E é uma busca mesmo da empresa estar colocando nas prateleiras esse tipo de material. Sim, sem dúvida. Vamos começar a trabalhar mais pesado com esse material ainda esse ano de 2016. Além do papel, outros produtos chamam a atenção. Lápis de cor feito de madeira de reflorestamento. Uma iniciativa que cumpre o papel de preservação. Esta empresa conta com um projeto florestal e a meta é melhorar a fertilidade dos solos, combatendo a erosão e o assoreamento dos rios. Nestas imagens podemos ver, tudo é reaproveitado. Restos de galhos, serragem e até cascas de árvores. Que iniciativa! Outra boa notícia é que, segundo a empresa, este modelo gasta 100 vezes menos energia que os lápis feitos em resina e precisa de apenas 3 anos para se decompor. Todas as árvores são aproveitadas no processo de fabricação. Os pequenos resíduos são reutilizados como adubo. A serragem para geração de energia e a cinza na caldeira são utilizadas por indústrias na composição de cimento. Uma boa iniciativa, já que os dados são alarmantes. A produção de papel está entre os processos industriais que mais utilizam água. São necessários 540 litros para produzir 1 quilo. E para cada tonelada de papel virgem, 12 árvores são derrubadas. E aí essa madeira, né, para ser processada e se tornar papel, ela passa por um processo industrial que ele é muito pesado, né, que envolve um alto consumo de água, né, fora o consumo de água da própria produção de pinos e eucalipto, que é a principal matéria-prima da celulose, né, que é de onde vem o papel. Você tem esse alto consumo também na planta industrial.
também um alto consumo de energia e um uso alto de produtos químicos para o branqueamento do papel, né, com a produção de organoclorados, que são contaminantes muito danosos para a saúde humana. Este engenheiro ainda lamenta a falta de conscientização. Mesmo assim, tenta ajudar. Ele é um dos responsáveis por uma organização não governamental que trabalha no reflorestamento de uma região do Cerrado. A gente vem atuando principalmente na bacia do Rio São Bartolomeu, aqui no Distrito Federal. Então são mudas onde a gente coleta essas sementes no Cerrado, produz as mudas no nosso viveiro, né, e planta essas mudas nas áreas de proteção permanente dos rios. E diz que pequenas atitudes podem ajudar. A reciclagem do papel, né, o encaminhamento, ou seja, a separação do lixo, né, a separação dos resíduos sólidos, porque hoje o papel tem, né, ou seja, o Brasil é um país muito peculiar, porque o lixo ele gera renda, né, por meio do trabalho informal das cooperativas. Então a simples separação do papel, né, do descarte do papel, ele já vai gerar emprego e já vai ser encaminhado esse papel para reciclagem. Coisas simples, como usar a frente e o verso do papel, né, só imprimir o necessário. Ou seja, são coisas que as pessoas já sabem, né, mas que realmente às vezes a gente acha que o nosso impacto individual ele não é significativo. E ele é sim muito significativo, né? Se cada um fizer um pouquinho, né, a sua parte, realmente você vai ter um impacto, né, uma diminuição do consumo de papel, que era seria o ideal, né? Mas ainda assim, tem muitos pais que preferem o material sustentável. Ensino tudinho isso para ele, do papel que não pode desperdiçar, que tem que ser reciclado, ensino ele as garrafas de refrigerante, tudo é separado lá em casa. Você acha que vale a pena pagar um pouquinho mais caro, mas ajudar o meio ambiente? Eu acho que vale. E reclamam da quantidade de papel que as escolas pedem. Dói no bolso. No meio ambiente também. Comprei só de papel, só foi R$300, só papel. 297 para ser mais preciso, só papel, sem nada, na lista de material do meu filho. O que você acha? Muito dinheiro para... Muito dinheiro, é muito papel. Papel para que imagine isso aí por 400 alunos numa escola. Quanto é que não vai dar de papel? É muito papel. Além da compra do material novo, é possível encontrar outras alternativas favoráveis ao meio ambiente. Os pais recorrem aos sebos no intuito de fazer uma economia, porque livro novo no país é uma coisa muito cara ainda, né? Quer saber mais? Fique ligado que nós vamos mostrar no próximo bloco como a sua economia pode ajudar o meio ambiente. Você consegue imaginar a quantidade de estudantes no Brasil? Não existem dados exatos, mas o que se sabe é que na educação básica, isso inclui educação infantil, fundamental, ensino médio e educação profissional, o número de alunos chegou a quase 50 milhões no ano passado. Os dados são do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Agora imagina a quantidade de cadernos, livros e outros materiais que foram produzidos para atender essa demanda. Fica difícil imaginar, né? E se de um ano para o outro esses estudantes trocam de material, imagina de novo quantas toneladas são descartadas na natureza. Nem sempre o orçamento doméstico é suficiente para dar conta de tantos produtos que vêm na lista de materiais escolares. É aí que surgem algumas opções que cabem no bolso e são mais sustentáveis. Quem mostra agora isso pra gente é a repórter Fernanda Tavares. Realmente, a lista de material muitas vezes é o pesadelo financeiro dos pais no mês de janeiro. Mas em tempo de sustentabilidade, algumas atitudes ajudam a evitar o desperdício e a economia de dinheiro. O reaproveitamento colabora principalmente com os recursos naturais. Por isso, os sebos têm mostrado ser uma boa alternativa para fugir dos reajustes com consciência ambiental. Muitas pessoas ainda acreditam na ideia de que os sebos são lugares velhos, com livros empoeirados e em péssimo estado. Ideia errada. Cá estamos neste sebinho, em Brasília, para mostrar que a realidade é bem diferente.
um serviço de qualidade. Aqui, mais de 100 mil exemplares. Já são 30 anos de mercado com vários atrativos. Diversidade, preço mais em conta, troca, todo mundo ganha, inclusive o meio ambiente. Hoje tem menos preconceito, eu diria assim, de comprar um livro usado. Eu estou me referindo mais particularmente a essa altura do ano, que é um período de livro escolar, né? Onde os pais recorrem aos sebos no intuito de fazer uma economia, porque livro novo no país é uma coisa muito cara ainda, né? Então, assim, é nítido para mim que esse público frequentador, ele aumentou, né? O que é bacana, porque assim, eu acho que são pais hoje mais conscientes, né? De estar dizendo para o seu filho, olha, a gente pode comprar um usado sem prejudicar de maneira nenhuma, o conteúdo será o mesmo, né? E em contrapartida a gente vai estar colaborando com o meio ambiente também, né? Porque menos árvores sendo derrubadas, enfim, todo o processo de fabricação do livro. Então fica a dica, antes de sair comprando por aí, pesquise. Incentive o filho a conservar o material e reutilize os exemplares. Sem contar que nós estamos vivenciando, obviamente, uma crise econômica, né, no momento. Então, assim, verificou, eu posso fazer tanto de economia, então, né, a minha percepção começa a mudar. Então, já é um caminho por aí, a economia que ele fará. O papel é um dos produtos mais consumidos do mundo. Faz parte do dia a dia da maioria das pessoas. Se o consumo é alto, a produção não pode parar. O problema é que quando a gente fala dele, logo surgem alguns mitos na cabeça das pessoas. Quem nunca ouviu dizer que para um papel ser feito é preciso derrubar uma árvore? Só que na verdade não é assim que funciona. Essa informação é falsa. Hoje quase toda a produção é renovável. Vem de florestas plantadas. O papel tem um padrão de fabricação muito rígido. As fibras têm que ser rigorosamente iguais. Então todo o papel fabricado no Brasil, a maciça maioria, é fabricado de eucalipto, de florestas cultivadas, com um processo de biotecnologia que o Brasil detém. O Brasil é líder disso no mundo, é o maior fabricante de celulose de fibra curta no mundo. Então, ou seja, as florestas são cultivadas, o papel é fabricado a partir disso, e não se usa nenhuma árvore da natureza. O eucalipto é uma planta australiana que se adaptou muito bem ao Brasil, e ela hoje é plantada principalmente em áreas degradadas, principalmente em áreas de terras que não são cultiváveis. E o volume hoje de floresta de eucalipto, de reflorestamento que nós temos, fazem hoje uma troca de CO2 num volume brutal de bilhões de toneladas de CO2 que essas florestas estão limpando na atmosfera. Antônio está no ramo das indústrias gráficas há 40 anos. Ele explica que quase 50% do papel produzido no Brasil é reciclável, ou seja, pode ser consumido mais de uma vez. Pensar que quase metade do que se produz volta a ter utilidade parece bom, né? Mas ainda pode melhorar muito. Os 47% é um número bastante razoável em termos de média mundial. Se você imaginar que 47% de todo o papel que é fabricado e circula no país retorna para a cadeia novamente para ser reciclado, é um volume razoável. Ou seja, é um ponto interessante e importante que o Brasil tem hoje. Você vê que tem outros produtos, como por exemplo a latinha de alumínio, né, que retorna quase que 80%, mas na verdade o papel só não acontece isso com ele em razão de você não ter essas coletas direcionadas com esse objetivo. Se tivesse uma coleta seletiva, então, para o papel, a gente conseguiria esse número, a gente conseguiria dar um boom, né? Com certeza a gente chegaria e passaria até os 80% da latinha. Você já parou para pensar a quantidade de folhas de caderno que é jogada fora todos os anos? A gente sabe que o número é alto, mas fica até difícil contabilizar. É que para muita gente, papel usado já não tem utilidade nenhuma.
ao contrário das indústrias, que sabem muito bem em como dar vida a esse material com a reciclagem. Nesta papelaria em Brasília, o cliente é incentivado a trazer o caderno usado e na hora de acertar as contas no caixa, ele consegue um desconto. A iniciativa começou há quase 10 anos. Funciona da seguinte forma: o cliente traz o caderno usado, rabiscado mesmo, e coloca as folhas nesta balança. O desconto depende do peso que atingir. A cada quilo de material, R$ 1,50 é abatido da conta. Se o cliente tiver muitos cadernos, a economia pode ser boa. Além da questão financeira, já que no valor total da compra é obtido um desconto bacana, né, que faz a diferença no valor total, existe essa preocupação também com o meio ambiente, né, existe essa causa sustentável por trás de todo esse processo. O gerente conta que os clientes aprovaram a ideia, só que essa promoção sustentável só vale para os meses de janeiro, fevereiro e março, que é quando as lojas ficam lotadas. No ano passado, por exemplo, as lojas da rede da papelaria conseguiram recolher 88 toneladas de papéis. A meta para esse ano é chegar a 100 toneladas. Os materiais vão para uma oficina de reciclagem em São Paulo. No próximo bloco, nós vamos mostrar algumas dicas antes de comprar o material escolar. Você vai conhecer também a história de um escritor que publicou os livros em papel reciclado. Conta a minha história como portador de deficiência e a minha trajetória de superação. A gente mostra tudo isso daqui a pouco. Não saia daí. Chega janeiro, fevereiro, parece que em qualquer papelaria a cena é a mesma. Gente para todos os lados e olhos atentos para decidir o que vai para o carrinho. Na hora de ir às compras do material escolar, muitas pessoas sentem dificuldade. É que com tantas opções, a escolha realmente não é tarefa fácil não. Mas se o cliente tiver um pouquinho de paciência, ele consegue encontrar uma grande variedade de produtos ecológicos. Como por exemplo, olha só, aqui tem 12 Ecolabs. E bem aqui atrás, um certificado que mostra que o produto é sustentável. Tem também o caderno ecológico, que carrega a garantia que o papel é reciclado. A resma ecológica do mesmo jeito. Mas será que as pessoas se atentam a isso? Você acha que essa preocupação com o meio ambiente na hora de comprar algum tipo de material, os clientes estão tendo hoje? Pesa. Eu acho que sim. No meu caso, acho que eu posso falar por mim, né? Pesa. Outros não têm a mesma preocupação. Veja a sinceridade do Eli Edson. Eu creio que o cliente está mais preocupado com o preço. Não está muito preocupado com a questão ambiental, não. É questão de conscientização aí, principalmente nessa hora que a demanda de comprar material está preocupado mais em economizar, né? Questão de meio ambiente. Pode ser aí que na segunda, terceira opção a pessoa vai pensar nisso, né? Mas de imediato eu creio que não. Pois é, Eli Edson, mas é bom se preocupar sim, viu? As indústrias já mostraram interesse na fabricação de materiais mais sustentáveis. Tanto é que o gerente da loja confirma que é grande a procura por esses produtos. Os produtos hoje estão vindo basicamente todos ecológicos, né? Eles estão preocupados muito com a natureza e com o futuro dos nossos filhos, né? Hoje as crianças têm centenas de estojos, centenas de lápis, centenas de pilões. É isso que tem que ser reduzido. Ela tem que ter, na medida correta, aquilo que é útil para ela, porque aquilo vai se estragar e vai se tornar resíduo, né? E muitas vezes resíduo que não vai ser possível utilizá-lo, porque já passou o tempo, já passou a validade, a tinta não funciona mais. Então, a gente tem que ter um ciclo lógico de uso racional dos recursos naturais. Este ambientalista dá algumas dicas aos pais e estudantes. Uma dica fundamental é a comunicação entre os vários alunos, né? Quanto mais eles se comunicam entre séries e tudo mais, eles podem trocar os materiais utilizados. Perder aquela percepção de que tem que ter o novo. Bom, ele tem que ter o conteúdo, tem que ter aquele livro que é razoável. Então ele pode realmente dar aquele livro que ele usou naquele ano para aquela criança que vai, de fato, utilizá-lo no ano anterior. Ele pode caminhar ao invés de ser levado pela mãe por o carro. Ele pode escolher materiais ou utilizar continuamente aqueles materiais que ele estava utilizando no ano anterior e utilizá-lo no ano seguinte até a extinção dos mesmos. Ele pode tentar usar material escolar, pressionar a escola para fazer trabalhos com materiais recicláveis, construindo uma série de coisas nesse sentido. Então, tem várias possibilidades.
Mas o essencial é você pensar em dois aspectos: redução de consumo, reciclagem. Parece até que o Alexandre ouviu as dicas do ambientalista. Se tem uma pessoa que gosta de ler, é ele mesmo. O hobby da leitura fez com que Alexandre tivesse uma ideia fantástica: trocar os livros. Ele conta que usa as redes sociais para divulgar o material que ficaria guardado em casa. Já foram 50 para as mãos de outros leitores. Ele conta que é a oportunidade de outras pessoas conhecerem as mesmas histórias. Eu tenho o hábito de ter sempre um livro na mochila, então para dar vazão e chegar novos livros também, eu dou espaço para esses novos livros chegarem ao mesmo tempo em que eu distribuo, de certa forma, esses livros antigos, para que eles ganhem vida assim como eles ganharam para mim, né? Alexandre tem 33 anos e nasceu com paralisia cerebral. Por causa da doença, tem limitações nos movimentos. A paixão pela leitura desde cedo fez com que ele escrevesse um livro contando um pouco da sua história de vida. O livro foi publicado em papel reciclado, mais econômico e, claro, sustentável. Chama-se Em Queda Livre, História de uma Vida Singular. Né? Eu conto a minha história como portador de deficiência e a minha trajetória de superação. Para que essa história chegue a outras pessoas, eu precisei colocar isso no papel. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Para assistir a este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Envie também uma sugestão de pauta. Nosso e-mail é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. Tchau, tchau.